Olá, eu sou o Lico Turli. Eu sou ator, eu sou diretor de teatro, eu sou professor, sou até pesquisador. Mas no fundo, eu sou um rueiro. Rueiro é aquele artista de rua, é aquele que atua em espaços abertos, é aquele artista milenar, o artista de todos os tempos. Quem me falou isto foi Amir Haddad, um diretor de teatro que nasceu em Minas, trabalhou em São Paulo, criou oficinas junto com Zé Celso e depois foi para o Rio de Janeiro e lá criou o grupo de teatro Tá na Rua. Eu trabalhei com a Amir por 17 anos. Mas antes de trabalhar com a Amir Haddad, eu conheci Augusto Boal, o criador do Teatro do Oprimido. E em 1986, eu trabalhava em escolas, já trabalhava com teatro, mas eu trabalhava em escolas do Rio de Janeiro. E Darcy Ribeiro vence a eleição junto com Leonel Brizola e cria o Programa Especial de Educação. E, junto com isto, uma escola chamada CIEP, ou, como o povo chamava, os Brizolões, né? Carinhosamente, os Brizolões, uma alusão a Leonel Brizola, que foi o governador, e o Darcy era o vice-governador. Então, aí eu estava lá, trabalhando nessa escola, porque o antropólogo Darcy Ribeiro, ele já tinha uma noção de que a criança, ao ficar o dia inteiro dentro da escola, ele teria sim uma ótima educação, tempo integral, mas ele perderia a oportunidade de conhecer também a sua cultura local, do seu bairro, a cultura da sua comunidade, de ter contato direto com fazedores, com artistas, capoeiras, benzedeiras, ou seja, toda a filosofia e todo o conhecimento que a população, que uma comunidade produz e que é transmitida geralmente através da tradição oral ou simplesmente pela parte simplesmente de acompanhar aquele ritual, de acompanhar aquele fazer, como uma escola de samba, por exemplo, no Rio de Janeiro. Pois bem, então eu e mais 1.500 animadores culturais fomos atuar nesse programa especial de educação dentro dos Brizolões. E aí, lá havia também treinamento para nós. E entre várias pessoas, como Ian Guest, Amir Haddad, também Augusto Boal foi um dos nossos treinadores, mestres. E eu tive, então, esse privilégio de conhecer e trabalhar com Augusto Boal, de conhecer e trabalhar com Amir Haddad, e também trabalhei pouco tempo com Abdias Nascimento, quando ele foi secretário de Defesa da População Negra no estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, eu atuo, dirijo, pesquiso 3 modalidades de teatro: teatro de rua, teatro negro e teatro do oprimido. E as 3 convergem tranquilamente, porque quem atua nas ruas, quem faz essa opção, é porque não consegue, não suporta, né, a pressão que é feita pelo controle que se dá também dentro do sistema cultural brasileiro e mundial. Ele opta de atuar livremente como os artistas milenares, como os artistas de feira sempre o fizeram. O teatro negro não fica distante disto, porque nós, negros, de uma forma ou de outra, sempre, infelizmente, quando nós fomos, de uma forma ou de outra, capturados, né, na África e criamos, então, a diáspora, nós somos oprimidos pelo sistema também, por tudo, tudo, tudo,
deste mundo que, de uma forma ou de outra, tem somente uma perspectiva. E essa perspectiva ela é europeia, masculina, branca, e que excetua as culturas populares, logo excetua ao nosso povo preto. E o teatro do oprimido, que eu conheci com Augusto Boal, e desde 1986 eu venho praticando e também transmitindo esta modalidade, esta metodologia criada pelo brasileiro Augusto Boal. Então, Augusto Boal, ele nasceu na Penha em 1931, carioca, tricolor. Ele fez, né, o curso de Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi depois para os Estados Unidos estudar, fazer o doutorado em petróleo e plástico. Isso em 1953, se eu não me engano. Né? Só que Augusto Boal já escrevia, fazia textos, já brincava de teatro, como ele diz na sua autobiografia, intitulada Hamlet e o Filho do Padeiro, Memórias Imaginadas. O Boal, ele mesmo escreveu a sua biografia, a sua autobiografia em vida. Ele imaginando, né, que a sua memória iria, de uma forma ou de outra, trazer tudo que ele imaginava. E aí, nesse livro, ele vai já mostrar que escrevia desde criança, ele já gostava de teatro. E o Boal, ele, antes de ir para os Estados Unidos, antes mesmo de entrar na universidade para fazer química na UFRJ, ele conhece Nelson Rodrigues, ele conhece vários autores teatrais. Mas ele, filho de imigrante, ele precisava virar doutor. Então foi para os Estados Unidos fazer o doutorado em plástico e petróleo. Chegando lá, paralelamente, ele vai para o Actors Studio, vai estudar teatro, dramaturgia com John Gassner, também um outro autor bem interessante para quem gosta de teatro. Ele tem um livro chamado Mestres do Teatro, em 2 volumes, 1 e 2. Vale muito a pena vocês também dialogarem com John Gassner, do livro Mestres do Teatro. Voltando a Augusto Boal. Então, Boal vai para os Estados Unidos, aprende muito sobre o teatro ocidental, muito sobre Stanislavski e volta para o Brasil em 1956, já doutor em plástico e petróleo, e a Petrobras tinha sido inaugurada em 1954. Provavelmente ele iria trabalhar lá, já tinha um emprego garantido. Mas, amante do teatro, o Augusto Boal acaba pedindo aos amigos para tentar arrumar um emprego para ele. E aí ele consegue, através de pessoas muito próximas a ele, ir trabalhar no Teatro de Arena como diretor. Então, lá no Teatro de Arena, ele acaba desenvolvendo várias técnicas, passando por Stanislavski, chegando em Bertolt Brecht e cria o sistema Coringa, que Gianfrancesco Guarnieri foi o primeiro a utilizar e fazer a personagem do Coringa na peça Arena contra Tiradentes. Também é um texto que vale a pena, se puderem, ler e entender essa personagem. Por quê? Foi esse sistema Coringa, muito baseado em Bertolt Brecht, que vai produzir a Poética do Oprimido, de Augusto Boal. Boal, nesse seu estudo sobre teatro, ele vai escrever um livro chamado Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Então, segundo livro para vocês lerem, na verdade, terceiro, né? Que o Arena contra Tiradentes também está publicado. Mas, segundo livro que eu gostaria que vocês, se pudessem um dia ler, seria Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas,
do Augusto Boal. Por quê? É neste livro que o Boal vai desenvolver a sua tese. Ele vai dizer que todo o teatro é político e vai provar isto. Ele vai explicar que lá na Grécia, estamos falando aqui somente desse teatro ocidental, tá? Então é esse recorte que o Boal vai trabalhar, esse teatro que chega a nós e que é ensinado e estudado na maioria das escolas de teatro do Brasil, pelo menos nas escolas oficiais. Então, Boal, ele vai, neste livro, explicar que o teatro grego utilizava, né, a ideia da tragédia exatamente para apassivar o cidadão, apassivar o espectador, diminuir as vontades deste, né, de alterar a realidade. Se o teatro, como diz Shakespeare, é o espelho da sociedade, né? Imaginem o espetáculo grego. Eles queriam espelhar a sociedade grega aristocrata, machista, e onde as personagens, basicamente, eram as personagens da aristocracia e do poder. E aí, esse protagonista, né, ele seguia toda a trajetória dentro da narrativa do teatro grego e o espectador ia junto com ele, por empatia, né? Por uma palavra que está bem na moda, empatia. Então, o espectador permitia que aquele ator, que aquela personagem, vivesse por ele todas as suas vontades, medos, desejos, né? E ia. Só que na estrutura da dramaturgia, chegava um momento que aquele protagonista, vigoroso, belo no sentido grego, né, quase perfeito, mostrava uma falha, cometia uma falha. E ao cometer essa falha, né, lembre que o espectador está indo junto com isto, ele será punido. Ele será punido porque ele quebrou a ética, ele fugiu às regras daquela sociedade, aos bons costumes, ao moral que era até então ali mostrado. E ao fazer isto, ele vai sofrer a tragédia, a catástrofe dele. E aí, o que acontece? Segundo Boal, o espectador, ele vai sofrer também aquilo em forma de catarse. O que é a catarse aristotélica? Ele vai falar e pensar: nossa, eu estava indo juntinho ali, ó, só que aconteceu com ele o que eu não quero que aconteça comigo. Eu estava com ele, eu estava fã dele, estava ótimo. Mas olha, ele cometeu aquilo, e se eu cometer na vida real, eu posso sofrer o que os deuses, o que os generais fizeram também com aquele herói trágico. Logo, eu não devo segui-lo. Bem, nesse sentido, então, o Boal vai perceber que essa ideia, esse sistema coercitivo trágico aristotélico, vai seguir até os dias de hoje. Até hoje, novelas, filmes norte-americanos, propagandas, né, sempre levam você a entender que você está próximo daquelas personagens, né, aquelas que têm tudo, aquela pessoa linda, bela, cheia de homens, cheia de mulheres, com carrões, com tudo aquilo. E você também quer. E você vai seguindo aquilo. Até que aquela personagem vai cometer uma falha e você não quer que aquilo aconteça com você. Ele vai se arrepender e teremos um final feliz. Então, nós não podemos seguir nenhum vilão, nós não podemos desobedecer, nós não podemos pensar diferente do que aquela narrativa propõe. Então, Boal, partindo disto, ele percebe que Bertolt Brecht tenta fazer esta interrupção
modificando, inserindo na narrativa elementos que propiciem ao espectador não seguir totalmente aquele herói da narrativa, e sim ter reflexões, não mergulhar diretamente no que o herói está fazendo. E aí, através de músicas, através de pedaços de filmes, através de textos, através de vários elementos, inclusive a interpretação do ator, o espectador ele não se envolve totalmente com a obra que ele está assistindo, mas também se envolve, só que ele se envolve e pensa, ele percebe que são as forças sociais e econômicas que fazem aquela personagem agir, e não mais a personagem que tem um problema, que parte somente do seu próprio pensamento. Não, não é do pensamento dele, e sim as forças socioeconômicas que estão agindo e obrigando aquela personagem, aquele herói épico, a agir daquele jeito, a praticar aquelas ações. E aí, esse espectador, ele tem a possibilidade de ver e pensar sobre aquilo que ele está assistindo e fazer correlação com a sua realidade. E ao sair do teatro, ele pode, após ter pensado, quem sabe, fazer a luta revolucionária e conseguir se livrar, conseguir lutar contra o sistema que oprime. Boal, então, vai desenvolver a poética do oprimido. A poética do oprimido, o Boal tenta avançar nas ideias, ele concorda, sim, não há como fugir a essa empatia, a essa catarse que uma obra de arte produz no espectador. Ele vai somar que o Brecht avançou muito, tem a catarse, mas tem a reflexão. O espectador passa, nas obras de Bertolt Brecht, a se distanciar um pouco e consegue, então, refletir sobre o que está acontecendo na realidade, e o Boal pensa que pode avançar, que esse espectador pode se transformar em spectator. Ele pode spectare, palavra que vem do latim, ver, mas depois de ver, ele pode falar, para, eu quero entrar, eu não quero ficar aqui só espectador, ou só um espectador que pensa, não, eu vi, eu pensei, mas eu quero entrar. E aí, na poética do oprimido, na metodologia do teatro do oprimido, sempre há uma possibilidade do espectador entrar na obra, substituir ou não o protagonista ou a protagonista e, pelo ponto de vista dele, pelo seu lugar de fala, propor ideias, propostas, soluções para que aquele conflito ele não seja o perdedor, que ele não fique oprimido. E sim, nessa luta contra o opressor, ele veja possibilidades de conquista. E por que o Boal desenvolve isto? Ele passa a entender que, uma vez o espectador levantando da cadeira, ele já está agindo, já está atuando. Ao subir, entrar em cena, ele está experimentando, ensaiando o futuro, praticando com seu corpo, com a sua voz, com seus olhos, diretamente com a sua mente, as suas próprias ideias. Ele pratica. Então, uma vez que ele praticou na cena uma discussão com seu patrão, uma discussão com um marido abusador, uma discussão com um bullying na escola, uma discussão onde ele estava sendo oprimido,
mas através dele mesmo, através dos seus próprios recursos, o seu próprio corpo, ele consegue lutar e, quem sabe, inclusive, vencer o opressor no teatro. Ele, ao sair do teatro, ele já ensaiou. E quando ele encontrar aquela mesma situação análoga na sua vida real, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na universidade, na rua, ele, como está treinado, ele irá lutar. Por isso, no teatro do oprimido, há essa conversão do espectador em espectator. Bem, isto acabou levando essa metodologia a ser traduzida em mais de 20 línguas diferentes e seus livros publicados em mais de 70 países. Então, mais uma dica de livro, Jogos para Atores e Não Atores. É um outro livro de Augusto Boal que eu gostaria também, tendo oportunidade, que vocês lessem para entender como é esse processo, essa metodologia de conversão de espectador, cidadão, né, em espectator. É nesse momento, nesse processo, que vocês vão entender como é que o Boal consegue, através sempre de jogos e exercícios, fazer com que o cidadão passe a ter uma noção da sua realidade e, mais, queira modificá-la. Ok. Então, por isto, né, a gente pode trazer essa analogia do teatro do oprimido tanto para a questão negra, tanto para a questão da rua. No caso, no teatro negro, de uma forma direta, né, podemos falar, todos nós, negros, negras, somos oprimidos neste mundo que, de uma forma ou de outra, é um mundo branco. E tem aquele autor, também se puderem ler, Frantz Fanon, que escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas, onde ele vai denunciar que nós, negros, acabamos ficando, de uma forma ou de outra, loucos devido ao racismo. O racismo enlouquece, porque nós somos negros, mas temos que colocar uma máscara branca para podermos sobreviver neste mundo. E aí isso acaba provocando, né, naturalmente, infelizmente, socialmente, melhor dizendo, né, esta loucura no povo preto, e que não é simples, somente nós, negros e negras, poderemos falar sobre isso e entender isto. Logo, essa metodologia do teatro do oprimido, ela acaba encaixando muito bem para nós discutirmos essas formas de opressão, de racismo, e ensaiarmos no teatro esse combate, essa luta, né? Discutirmos através de nossas memórias como combater o racismo no Brasil. E no teatro de rua, né, tem algumas técnicas do Augusto Boal muito interessantes, feitas em vários espaços. Bem, então, já que a gente está falando de teatro de rua, teatro do oprimido, uma das técnicas muito interessantes do teatro do oprimido chama-se teatro invisível. O teatro invisível é uma modalidade que foi desenvolvida lá atrás no agitprop, agitação e propaganda, na época da Revolução Soviética. Então, o teatro invisível, o Boal passa a praticá-lo na Argentina, em 1971, quando ele, já procurado, já perseguido, depois de torturado e preso no Brasil e tendo conseguido sair da ditadura militar para não morrer, ele começa a fazer algumas atividades na Argentina de uma forma clandestina. E o teatro invisível, então, encaixou como uma luva. Nas ruas, né, o seu grupo de teatro levava espetáculos ensaiados
estruturados que iriam provocar a discussão do tema no meio da rua, sem falar que era teatro. Então, o que acontece? Olha o fenômeno como é interessante. As pessoas, os transeuntes, né, estão caminhando, indo para uma estação de metrô, caminhando no mercado, dentro de um supermercado, numa praça, não importa, qualquer local que tenha pessoas. Então, esse grupo de atores chega, né, cada um geralmente de um lugar, vão chegando não todos ao mesmo tempo também, e iniciam o texto, iniciam o espetáculo. Geralmente, né, há, sim, claro, o protagonista e o antagonista. Um exemplo, né, um casal brigando na rua. Tem um interessante, que é uma provocação forte, que hoje talvez não fosse possível, né, que foi o negro que se vende como escravo. O grupo queria discutir exatamente o racismo na rua, o racismo estrutural do país, onde nós, negros, de uma forma ou de outra, ganhamos menos, trabalhamos menos que as pessoas não negras, nós temos menos oportunidades e, geralmente, o salário que se ganha não dá para sobreviver. Então, o Boal estruturou um espetáculo onde um ator negro ia para a rua, numa feira, e colocava uma placa, vendo-me, preço a combinar. E aí ia para a rua e a mulher dele falava, isso é uma vergonha, cara, para com isto, não é só você que está desempregado, não. Olha em volta, todo mundo aqui também está num sufoco. Para que essa palhaçada? Ele falou, palhaçada não. Eu queria dizer que eu prefiro voltar a ser escravo do que viver a escravidão de ser um trabalhador desempregado e, quando arrumo emprego, o que eu ganho não dá para morar, não dá para comer, não dá para comprar remédio, não dá para comprar material de escola. Então, eu prefiro que me controlem, eu prefiro morar na casa do Senhor. Assim, ele vai ser obrigado a me dar saúde se eu ficar doente, a me dar comida, porque senão eu não vou poder trabalhar, eu vou morrer. Claro que é um texto completamente de uma perspectiva quase, né, digamos assim, metafórica. Mas esse discurso acaba atraindo as pessoas do entorno, porque tem ali um homem negro tentando voltar a ser escravo. Isso cria, né, imediatamente um espanto. E aí vem o antagonista e diz, sim, eu quero comprar. Quanto custa isto? E aí o público em volta fica muito mais ainda, de uma forma ou de outra, aterrorizado. Como é que uma pessoa, agora, nesse século, quer ter um escravo? E aí eles falam geralmente de longe, chegam não tão perto, mas vão perguntando às pessoas que já são espectadores se elas concordam, se também querem, se alguém ali desejaria ter ou não um escravo. A partir daí, essas pessoas são atores. Começa o transeunte, que só estava vendo, a emitir a sua opinião sobre aquilo. Começa a falar, olha, a ideia é ruim, não é ruim, é um absurdo, e dependendo se é de esquerda ou de direita, racista ou não, ele vai colocar muita coisa para fora. A partir daí, os atores, quando dá, vão saindo, 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 quando percebem que todos os espectadores, toda aquela feira está discutindo aquele assunto. Então, aquele transeunte virou espectador e foi ativado, passa a debater as questões sociais publicamente no meio da rua. Sempre deixamos uma pessoa ouvindo para depois voltar para o grupo e dizer como foi isto, como foi aquilo, como foi que aconteceu. Por exemplo, então, o teatro invisível, ele é feito em espaços abertos, ele é feito também na rua ou em algum lugar, né? Como eu falei aqui,
também em supermercado e outros lugares. Uma outra técnica é o teatro-jornal. O teatro-jornal também tem muito a ver com a época do Arena. O Boal começou a praticar o teatro-jornal na época ainda do Teatro de Arena em São Paulo. Mas o teatro-jornal, assim como o teatro invisível, também veio do agite-prop. O que acontece? Essas notícias, hoje temos muita internet, mas o jornal era o veículo, né, de comunicação mais utilizado durante todo o século passado. No final do século, a televisão ela avança, o rádio também, mas o jornal ele perpassa por todo o século XX. E aí, os jornais, geralmente, sempre, né, estavam nas mãos do poder, nas mãos das famílias, que eram as donas do jornal. E aí, as manchetes escreviam o que eles queriam. Né? Durante a ditadura militar no Brasil, principalmente, vinham aquelas manchetes a favor dos militares, que o Brasil estava tudo bem, que nada estava acontecendo de ruim. E aí o teatro-jornal, né, ele tem várias formas de utilizar. E também, e aí eu indico o livro Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular, também do Augusto Boal, Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular. Nesse livro, vem ali como é que você pode utilizar o teatro-jornal. Mas dando também aqui um exemplo bem direto, né? Fica um grupo, chega numa banca de jornal, né? E lê aquele jornal ali estendido na frente, começa a ler alto. E aí uma outra pessoa começa a perguntar, mas como assim? Explica, mais uma vez. E ele vai lendo, e a pessoa, ao perguntar, já vai revelando o que está por trás, o que não foi mostrado. Uma outra forma é, enquanto um grupo lê alto e em bom som o jornal, um outro grupo de atores vai mostrando com imagens o que realmente aconteceu e o que aquele texto não está falando. Isso é muito potente também nas ruas, funciona muito bem, porque é um texto jornalístico transformado em imagens, transformado em comunicação, mas revelando o oposto do que está escrito ali naquele jornal. E assim, várias. Teatro Fórum, né, como eu falei, o espectador entra em cena, se transforma em espectador, o teatro invisível, o teatro jornal, entre tantos outros. Bem, eu queria ainda fazer uma ligação mais próxima à questão da rua. Né? Quando você utiliza a metodologia do teatro do Augusto Boal, do teatro do oprimido, esse treinamento ele é muito potente para você atuar nos espaços abertos, porque esse treinamento do improviso, esse treinamento de você criar a partir da intervenção do espectador, auxilia bastante, claro, dependendo, né, do tipo de espetáculo que você organiza, mas quando os espectadores começam a participar, a entrar no seu espetáculo. Eu geralmente gosto muito quando uma pessoa do público da roda ele começa a interferir, começa a participar, começa a interagir com o espetáculo, independente dele ser ou não estar ou não utilizando a técnica, a metodologia do Augusto Boal. Por quê? Isto quer dizer que a linguagem que eu estou usando, que a minha obra, está chegando no espectador de tal maneira que ele consegue entender muito bem o que estamos falando, ele consegue entender muito bem que nós estamos ali para debater, para discutir um assunto que interessa a ele. Então, ele começa a interagir
a dar palpite, dependendo, se não for tímido, ele até entra, né, no espetáculo. E aí tem essa forma, várias formas, como eu falei, do teatro do oprimido, mas eu queria falar agora um pouco de Amir Haddad e do Tá na Rua, que eu acho que também pode ser bem interessante para vocês entenderem um pouco mais sobre a modalidade do teatro de rua. Então, como eu estava falando para vocês, né, trabalhei muitos anos com Augusto Boal. O Augusto Boal foi preso político, o Augusto Boal foi comunista, né, diretamente, militante, e, obviamente, atuava e organizava toda a sua vida na ideia comunista, no centralismo democrático. E aí eu conheci um anarquista, Amir Haddad, e o grupo Tá na Rua. E eu aprendi com ele que também era possível você ativar o espectador, transformá-lo em espectador, através da liberdade, através dos corpos, de elementos visuais, sonoros, gestos. E eu fiquei com a Amir 17 anos. E nós íamos para as ruas, para as praças, ligávamos nossos equipamentos de som, ou fazíamos músicas ao vivo, distribuíamos pelo espaço os figurinos, as máscaras e dançávamos. Dançávamos, dançávamos, até se estabelecer o que ele chamava de bolha, até o ambiente ficar carnavalizado. O que é um ambiente carnavalizado? É aquele ambiente, como se diz, do próprio carnaval, onde o mundo vira ao avesso, onde o que é a lei, o que é a ordem, vira desordem, vira o caos, vira exatamente um ambiente de criação, de criatividade que somente a liberdade permite. Então, a gente brincando, jogando, também chegando ao coração e à mente dos espectadores e das pessoas que circulavam, às vezes assistindo do alto de um edifício, da janela de um ônibus ou do seu carro, né? Eles começavam, então, a se entregar, a tirar as mordaças, a tirar a couraça da ideologia e utilizar os trapos das fantasias. E muitas pessoas entram ainda. Eu parei de trabalhar, não está na rua, mas o grupo continua, está fazendo 40 anos em 2020, na quarentena, fazendo 40 anos, isso é maravilhoso. E aí? Então, nas ruas, né, quando a gente abria a roda, soltava nossas valsas, nossas marchinhas, rapidamente as pessoas começavam a balançar o corpo, a balançar o olhar, a mexer a cintura daqui para lá. E quando a gente via, eles não aguentavam, pegavam um pano, uma máscara, se fantasiavam para viver no teatro também suas ideias, seus desejos ficarem lindos, maravilhosos. Trocavam a roupa do dia a dia pelas fantasias do grupo Tá na Rua. Então, faziam diversas intervenções. E também esses atores, essas atrizes, eram treinados exaustivamente nas nossas oficinas para ter essa interação, para saberem jogar, para saber cambonar, um verbo que a gente inventou para ter essa atitude de cambono. Cambono, na Umbanda principalmente, né, no próprio candomblé, é aquela pessoa que auxilia, que veste o santo, né, o orixá, para ele ficar formoso. Né? Vem, baixa, utiliza o nosso corpo, os deuses, os orixás, e aí tem sempre um ajudante que vai ali dar um jeitinho, arrumar a roupa, melhorar uma coisa, outra, enxugar o suor. Né?
E aí, esse ator, ele é treinado para também, sempre que um espectador, um transeunte, se transforma em ator, para rapidamente vesti-lo, para rapidamente, generosamente entregar o teatro para ele, oferecer de coração a ele a possibilidade de ser protagonista, de viver os seus mais íntimos sentimentos, livre, dançando na rua, atuando na rua. E aí é interessante que a gente acabou, né? O Amir não gostava muito disso, não gosta ainda, acabou sistematizando isso. Né? Então, para nós, para mim, para a professora Jussara Trindade Moreira, que acabou escrevendo a tese dela sobre, né, esse sistema do Tá na Rua, para a doutora Ana Carneiro, ex-atriz também do Grupo Tá na Rua, e tantos outros, mas citar estes que passaram diretamente, como eu, pelo Grupo Tá na Rua, que fomos treinados pelo Amir Haddad, chegou um momento que a gente acabava ali sistematizando um pouco esta, digamos, oficina, que tem o nome de despressurização. Então, olha, as oficinas de Augusto Boal, de teatro do oprimido, e as oficinas de Amir Haddad do Grupo Tá na Rua, de despressurizar. Ou, se a gente quiser, né, de desoprimir tudo. Então, é bem interessante esse meu contato com essas pessoas, porque me possibilitaram, seja pela veia anarquista, o Amir Haddad é anarquista, né? Ou pela veia comunista, pela linha, pelo ponto de vista comunista, que Augusto Boal foi, chegar à mesma ideia, ao mesmo fim, ao mesmo objetivo: ativar o espectador, fazer com que ele entenda e acredita que ele pode muita coisa. Na verdade, que ele pode tudo que qualquer outra pessoa fizer, ele pode também fazer. Não é porque ele é negro, porque é mulher ou porque é de uma classe social menos privilegiada. Assim, no teatro, a gente consegue equalizar. E mais ainda o teatro de rua. O teatro de rua, ele generosamente, ele acaba permitindo que qualquer um utilize a linguagem teatral para discutir a sociedade. Assim como os gregos fizeram, assim como Shakespeare fez. Shakespeare também fez a mesma coisa, e tantos outros. Só que a ideia agora da rua, do teatro do oprimido, é que quem vai estruturar, quem vai escrever o seu texto é a rua, é o oprimido, é o povo, é o passante, é o transeunte, e não a classe dominante, e não quem está no poder. Porque ainda hoje, como na Grécia, quem está no poder é o homem branco, geralmente heteronormativo, que vai excetuar as culturas populares. As culturas populares somos nós, né? Então eu fico me imaginando que vocês, ao estudarem teatro de rua, ao praticarem teatro de rua, também estão fazendo esta opção. Estão se oferecendo à população generosamente, estão em estado de sacrifício que o teatro necessita da atriz e do ator, ofertando o seu corpo, a sua voz, a sua pele, o seu sentimento, sua toda a sua sensibilidade, para que isto seja utilizado por todos e por todas. E aí, quando você realmente, honestamente, se oferece em sacrifício, você vai conseguir dialogar
interagir com todo e toda pessoa que parar para te ver. Você atraiu esta pessoa com o teatro. Você trouxe luz, iluminou na rua, e aquela pessoa que estava na penumbra, que estava sem luz, ela vê ali uma possibilidade. E ela é atraída pela luz que a arte, que o teatro, que a atriz e o ator geraram. E ela chega perto de você. Ela pode, de uma forma ou de outra, participar diretamente ou não. Mas ela, na rua, ela tem esta opção. Diferente do espaço fechado, não estou aqui fazendo uma crítica, não, mas fazendo a diferença, né? Ela, ali na rua, diferente do espaço fechado, ela tem a opção de ficar quieta, somente vendo, de ir embora, não gostou, vai embora, mas também tem a opção de entrar, interagir. Afinal, a rua é dela, a rua é da população, é do transeunte. Apesar de que, de um tempo para cá, nós temos que pagar muito e muito caro para utilizar determinados espaços. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e tantas outras cidades descobriram que podem também alugar o que já é público, privatizar o que já é público. Então, neste sentido, Amir Haddad, Augusto Boal desenvolveram, esses dois brasileiros, metodologias muito potentes para se chegar a esse teatro político, político no sentido de entender a polis, de conviver na polis, de harmonizar a polis. Harmonizar em que sentido? De não mais permitir que somente um grupo, uma casta, uma classe social ou econômica tenha o privilégio de utilizar a linguagem do teatro para, inclusive no caso deles, né, dominar a população. No caso nosso, do teatro de rua, é para nós lutarmos, conquistarmos e sempre chegarmos à liberdade. Viver em liberdade e igualdade de direitos. Então a gente vai para a rua para fazer política. Toda arte, como diz Boal, é política. É uma disputa pela palavra, pela imagem e pelo som, que são os três elementos que hoje a humanidade disputa com quem fica. Quem é que produz os textos? Quem é que produz as palavras? Quem é que as organiza? Quem é que diz não? Quem é que manda matar? Quem é que decide quem vai matar e quem vai morrer? Como é feito isto? E a sonoridade e o som? Quem é que domina hoje todos os aplicativos, todas as músicas e te obriga a ouvir? Quem é que domina essa produção sonora que também entra pelos nossos sentidos e a gente acaba reproduzindo? E a imagem? Quem é o dono do veículo de comunicação que produz a imagem e acaba não permitindo que você produza imagens? Hoje, a gente basicamente repete carinhas, sorriso, tristezinho, like, não like. Nossas emoções são transmitidas, nós utilizamos poucas imagens produzidas por um escritório, por uma pessoa, né? E a gente assim está vivendo nesse momento, nessa luta, nessa guerra que é a disputa pela palavra, pela imagem e o som. Porque são esses três elementos que produzem a comunicação. E isto está no teatro. Só que em que teatro e quem produz esse teatro? Por isso que a nossa aula de hoje foi exatamente sobre o teatro do oprimido, fazendo essa conexão com o teatro de rua. E aí meus dois grandes mestres,
Amir Haddad e Augusto Boal, que me ensinaram de uma forma ou de outra que a liberdade é possível e ela se conquista principalmente nas ruas, nos espaços abertos, nos espaços públicos, não permitindo que, de uma forma ou de outra, eles também sejam apropriados e não nos reste nenhum outro espaço a não ser o confinamento. É isso. Muito obrigado.